Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios. Mas antes, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir o canal, comentar se gostaram do episódio. Isso é muito importante para nós. Hoje eu estou aqui com o Márcio Roberto, um cliente, mas um grande amigo também, corintiano, fanático, fala do Corinthians direto. E hoje ele está aqui representando como diretor da LS Indústria. Márcio, obrigado por participar. Vai ser uma honra fazer esse podcast com você, porque além de cliente, é um amigo de longa data. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Corintiano fanático, você já exagerou um pouquinho, né? Mas será? Muito corintiano. Será? O cara tem cadeira no estádio, o cara vai em todo jogo. Ô, Luiz, você vai a esse jogo? Eu não vou, eu vou nesse. Todo jogo o cara tá lá, não é fanático. Eu chamo, você não vai, pô. Você sempre corre. É que eu não sou tão fanático. Eu sei, imagino. Mas legal. Márcio, eu acho bem bacana esse bate-papo que a gente vai ter para mostrar para as pessoas Sim. o que é empreender no Brasil, né? O que é administrar uma empresa, hoje uma indústria, porque não é fácil. Acho que o Brasil é um país muito desafiador. Quando a gente fala em empreender, em gerar negócios, em construir algo, né? Não é algo tão tranquilo de se fazer. E para todas as pessoas hoje, principalmente que estão à frente de indústrias, a gente tem que tirar o chapéu. Porque há quanto tempo existe a LS? Mais de 30 anos, não é? A LS foi fundada em 1990. 1990. Num sonho do Gregório. E até hoje ele brinca, né? Ele fala que hoje, para você ser empreendedor, para você ter um negócio no Brasil, hoje você tem que ser meio louco, né? Se você for muito certinho, você não começa um negócio. E ele começou esse negócio lá atrás, né? Num sonho, Ele trabalhava sempre trabalhou sempre no ramo automotivo, ele era representante de algumas indústrias, e um dia ele falou, não, eu vou fazer a minha. E começou, comprou uma maquininha, colocou no fundo da casa do pai dele, começou a fazer algumas peças, e hoje a gente chegamos onde chegamos, né? Sim. Firme e forte, né? Firme e forte. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande pro seu Gregório. Eu conheço o seu Gregório há anos, quase 20 anos. O escritório tem 20 anos, então eu devo conhecer o Gregório há 19, mais ou menos. E ele sempre, né, naquela labuta, Sim. sempre trabalhando de forma muito honesta, né? Principalmente com grande respeito a todos os profissionais da empresa. Sim. Hoje vocês têm bastantes funcionários. E eu sempre via o seu Gregório, né? Sempre presente. Não é aquela pessoa que virava as costas ali. Não, ele estava sempre ali, dia a dia, trabalhando. Ele respirava, né? Respira ainda Sim. a LS, o grupo, Sim. né? Eu acho isso muito importante. E aí vocês chegaram agora, você e a Gisele também, para continuar esse legado, Sim, né? Para continuar. E ele... É o que eu falo sempre com você nas nossas conversas. Ele é um exemplo, né, cara? Ele... eu aprendi demais e aprendo até hoje com ele. Então, é o que você falou em relação à postura, em relação ao cuidado que ele tem com os nossos colaboradores, a tudo isso. Então, é bom demais. E eu aprendi e aprendo muito com ele. Imagino. Ele ensina para todos, até para mim, viu? Seu Gregório, um grande abraço para o senhor. Eu tenho uma admiração enorme pelo que o senhor construiu e pela pessoa que o senhor é. Continue dessa forma, porque olha... Sensacional. Eu gosto muito dele. A doutora Sandra também gosta muito do seu Gregório. Viu ele poucas vezes, né? Mas Sim. até porque essa questão de comercial mais eu que faço. Mas é uma pessoa sensacional. Agora, Márcio, me fala um pouquinho da LS. Ramo de atuação, qual que é o principal produto de vocês hoje? Me fala um pouquinho da estrutura. Como que vocês veem essa estrutura da LS hoje? É aquilo que eu falei no começo. A LS foi fundada em 1990, num sonho do Gregório. E ao longo do tempo ela foi crescendo, foi tomando essa forma que ela tem hoje. A gente atua no ramo de autopeças, parte de injeção plástica, a gente atende o mercado de reposição. Hoje eu não tenho praticamente nenhum cliente de montadora, hoje a gente realmente atua no mercado de reposição. Atende o Brasil inteiro. E o nosso forte hoje é a parte de lanternas e retrovisores, tanto na linha leve quanto na linha pesada. Bacana. E esse é um mercado em expansão, né? O que você vê desse mercado hoje no Brasil? Esse é um mercado, Luiz, que dificilmente ele para.
justamente por se tratar de um mercado de reposição. Então, ele está sempre em desenvolvimento, em crescimento. Tem algumas fases mais complicadas, como agora, mas a gente consegue ainda se manter. Bacana. Uma coisa que eu acho interessante na produção, no modo de produção de vocês, é que vocês estão sempre muito preocupados com pesquisa e desenvolvimento, né? Sempre primando pelo controle de qualidade. Eu vejo que vocês gastam valores altos com isso, com qualidade, pesquisa, desenvolvimento, para sempre poder ter os melhores produtos no mercado, né? São peças de reposição, mas que realmente elas detêm muita qualidade. Tanto que hoje vocês são praticamente líderes nesse setor. E você acha que isso realmente faz total diferença hoje para o nome LS? Toda essa preocupação que vocês têm com pesquisa, com desenvolvimento, com qualidade, é um dos pilares realmente que sustentam a LS? Sim. São 35 anos de mercado. Ninguém fica 35 anos no mercado se você não tiver uma qualidade, uma excelência. E isso é fundamental. A gente tem que estar sempre buscando coisas novas. Hoje, a gente parte de equipamentos, as nossas máquinas, tudo. Os funcionários são treinados, a parte de qualidade. Então, tem que estar sempre em desenvolvimento. E o mercado, ele avança muito rápido. São muitos lançamentos, são muitos carros novos que vêm. E você tem que estar sempre correndo atrás, buscando para poder atender esse mercado, né? Entendi. E não é fácil, né? Porque é o que você falou, para cada modelo novo, a gente tem que pensar talvez no molde novo, né? Um investimento a mais. Sim. Você tem que estar preparado para atuar dentro de um mercado que muda muito. Sim. Com novidades, com inovação, com designers diferentes. Então, isso deve ser inclusive, às vezes você tem a mesma peça, mas para anos distintos, né? Sim. E isso acaba trazendo aquela... Precisa também um molde para isso? Isso não é fácil. E como que vocês se programam para isso? Como que seria uma programação de uma linha dessa? A gente normalmente trabalha sempre com estudo. Determinada montadora lançou um veículo. A gente espera um tempo, vê como que está, o que tem desse veículo rodando no país, compensa fazer determinadas coisas dentro, que nem a nossa área é mais ligada à parte, a gente sempre fala, a parte de acessórios, elétrica e acessórios. Então, é lanterna, são refletivos, lançou, legal, a gente espera, faz um levantamento, tem X mil carros rodando, vale a pena, a gente vai e desenvolve, faz o ferramental para poder começar a produzir e colocar no mercado. Bacana. Desses carros novos, por exemplo, principalmente... Essa aqui é uma pergunta que todo mundo deve ter e com certeza vão fazer para você em algum momento. Esses carros novos, principalmente esses elétricos que vêm da China, você já se movimenta para alguma coisa nesse sentido? Eu já penso, ainda não fiz nada para esse tipo de carro que estão vindo da China. Mas é um mercado que a gente vai ter que entrar também. Se você quiser continuar, dar sequência no que a gente tem hoje, é um mercado que está aí, é o futuro, né? Futuro não, já é o presente, né? Presente. Ele era futuro lá atrás, hoje é presente, Exato. hoje já... Então... E houve uma aceitação muito grande no Brasil, né? De carros elétricos da China, né? Então, Sim, a própria BYD, aquela Raval, né? Tem outras que chegaram GWM, também, né? GWM, BYD. Tem outras chegando, tem mais algumas aí que estão vindo. Hoje eu estava vendo uma montadora chinesa está fechando com se não me engano, foi com a Renault. Eles estão fechando comprando uma parte da fábrica deles lá em Curitiba. Isso acontece bastante. É. Você sabe que, não sei se é o caso de vocês, se um dia vai acontecer, mas essas questões de M&A, compra e venda de empresas, é algo que cresce muito no Brasil. Cresce demais. E qual que é o grande problema hoje disso, né? Muitas empresas elas não estão preparadas para serem compradas. E aí o comprador vem... Então, você imagina, você tem lá um valuation de 30 milhões nessa empresa. O comprador vem, vai fazer toda a due diligence, vai levantar, então esse valor pode abaixar. Muitas vezes você tem que preparar essas empresas para que ela possa ser atrativa ao mercado. Né? É o que a gente fala, preparar uma empresa para uma venda. Não que a empresa será vendida,
Mas você tem que deixar sempre a empresa preparada, porque acontece muito no Brasil. E essa movimentação que você está falando realmente já está ocorrendo no ramo de autopeças. Montadoras Sim. comprando empresas que fazem peças de reposição para que possa atuar para elas. Isso é uma Sim. coisa muito bacana, né? E vem crescendo muito isso. Então, é um ponto de atenção que realmente o empresário brasileiro, seja nesse segmento ou seja em qualquer outro, tem que ficar atento. Preparar a empresa para um M&A, né? E na parte de montadoras é excelente, né? Hoje em dia, trabalhar com montadora é bem... A exigência deles é muito alta, grande, né? Muito grande, muito... Então, não que a gente não tenha a estrutura para trabalhar para uma montadora. A gente tem. Mas o Gregório sempre primou mais por esse mercado. E a gente vai levar esse legado dele, porque... Com certeza. É o que eu falo. O que ele fez, cara... E tá bem, né, Márcio? Acho que, assim, é uma coisa que deu certo, funciona muito bem. Hoje vocês administram a empresa de uma maneira muito tranquila, pelo que eu vejo. E, assim, é uma empresa que realmente está bem no mercado, bem posicionada, tem uma boa carteira de clientes, tem uma produção muito boa, tem qualidade, tem preço. Então, assim, hoje vocês conseguem reunir os principais atributos que fazem com que vocês se tornem muito competitivos no mercado. Tanto que deve ser muito difícil um concorrente ganhar espaço quando a LS está no meio ali da concorrência, né? Pelo que eu vejo. A gente procura... qualidade é uma coisa que a gente prima demais. Então, isso aí é... Se você não tiver uma qualidade, você não se mantém no mercado. Não se mantém. Só o preço não mantém ninguém no mercado. Concordo. Eu acho que você tem que ter o conjunto, é o que você falou. Você tem que ter uma qualidade, você tem que ter um preço, mas só preço não mantém. Eu já vi nesse período todo um monte de empresas que vêm, o produto X da LS, que é o carro-chefe. Não, nós vamos entrar, chega nos nossos clientes, não, eu vou te dar 10%, 15% mais barato que a LS. Os caras se mantêm no mercado de 6 meses, 1 ano. Não consegue. O cliente volta, né? Volta. E a gente, é o que eu te falei, a gente está há 35 anos. Sabe? Exato. É uma história muito longa, é uma história muito forte. Bastante. E já aprendeu muito no passado também, né? Claro que nesse período de 35 anos, houveram os erros, houveram os acertos, e com os erros a gente vai aprendendo, né? E vai se aperfeiçoando. Então, assim, é uma história de sucesso, mas que também lá atrás deve ter tido seus perreios, seus problemas, e aquilo foi, né, crescendo. Não podemos errar aqui, não podemos fazer isso aqui. Você imagina. Há 35 anos atrás, quando o Gregório começou, ele começou no fundo da casa do pai dele, ele comprou uma maquininha, ele fazia a lanterna lateral que ia no paralama do Fiat 147. Nossa! Foi a primeira peça que ele fez. Muitas pessoas que estão nos assistindo nem sabem o que é o Fiat 147. Aqueles que sabem, parabéns, vocês tiveram a melhor infância da sua vida, não é isso? Né? É bem isso, é bem isso. O Fiat... Uma vez eu conversei com o Gregório, e ele faz muitos anos isso, e ele me deu um dado estatístico que eu falei, Gregório, não acredito em você. Que um dos produtos que vocês mais vendiam em uma determinada época era aquela luzinha do Del Rey, que é na placa do Del Rey. Luiz, se você pegar hoje o nosso portfólio, o nosso catálogo, eu tenho lanterna de Brasília, lanterna de Fusca, aquela lanterna que vai no paralama do Fusca, até hoje, vende e vende muito. Lanterna dianteira de Opala, de Caravan, D20. Nossa. Eu tenho as coisas mais modernas, mas eu mantenho isso aí ainda em linha também. Que bacana. Então... Você falou na Brasília, né? Eu tinha uma Brasília marrom. Lá atrás, lá nos primórdios. Quando chovia, Márcio, eu tinha que ficar com guarda-chuva dentro da Brasília, porque chovia mais dentro da Brasília do que fora. Vocês acham que é brincadeira? Não vai, não. Quem é mais antigo vai lembrar também. Se você tinha uma Brasília, eu tenho certeza que você tinha o mesmo problema que eu. Porque era terrível, né? Mas que legal. Todos esses carros vocês ainda mantêm em linha. E tem saída, Márcio? Tem. E hoje, eu acho que nós somos um dos únicos ainda que produzem essas peças. Tem algumas outras empresas, mas não tem a mesma... não produz a mesma quantidade que a gente produz.
A lanterna do Fusca, para você ter uma ideia, é uma lanterna que hoje ainda vende muito. Aquela que vai no paralaminha do Fusca, cromada e tal. Bacana. Eu vejo lá, lanterna de cadete. Você vê cadete rodando? Faz anos que eu não vejo um cadete. E vende? Vende. Ah, mas pra onde que vende? Não sei. Vai para o Brasil inteiro. Aonde eles usam, eu não sei. Não sei se usa para adaptação, para alguma coisa. Mas a gente olha, você não vê um cadete rodando. E vende. Nossa. E vende muito, não é pouco. Que bacana. Você falou do Fusca, né? Vamos É. deixar um abraço aqui pra galera do Todo Poderoso Fuscão, né? Então, um grande abraço pra galera aí do Todo Poderoso Fuscão. Estamos aqui com o Márcio. Tem aí já um movimento aí do Sampaio para tentar fazer ele entrar numa questão diferente aí que eu tô sabendo. Tá? Vamos convencer. O Sampaio vai convencer. O Todo Poderoso Fuscão se reúne lá no Corinthians, né? Dentro do Corinthians. É isso aí, galera. Dentro do clube, da sede social. Show de bola. Hoje a gente faz os nossos encontros na Praça do Relógio. Ah, legal. Bem na entrada ali. Bem na entrada, né? E todo encontro, uma vez por mês, na última terça-feira do mês, a gente reúne ali 150, 120 carros antigos. Nossa, só Fusca? Não, Ah, não. Tem vários carros. Ah, o bacana. grupo, ele começou, eu sei um pouco da história, mas ele começou na pandemia, uma reunião de 3, 4 amigos que na época da pandemia você não podia sair, e eles se encontravam com os Fusca para andar de carro por aí. E aí foi fundado o Todo Poderoso Fuscão, Que foi onde bacana. nasceu. E cresceu muito. Hoje a gente tem um grupo fechado dentro do Todo Poderoso, a gente tem 350 membros dentro do grupo. Nossa. Cada encontro, é o que eu te falei, dá uma média de 120, 150 carros antigos. E como faz para a pessoa participar do grupo? Agora você me pegou. A pessoa que tá assistindo. Pessoal, você que está Depois- assistindo, que tem um poderoso Fuscão, um carro antigo, e queira conhecer um pouco mais, depois eu vou deixar aqui o telefone do Márcio. Vocês entrem em contato com ele. Ele vai trazer informação para você. Sim, é mais fácil. Que de cabeça agora, sim, eu não... De 300 vai para 5 mil agora. Já pensou? De 300 vai para 5 Aí mil. os caras vão me pôr na diretoria de vez lá. De 300 vai para 5 mil. É. Então não esqueça, você que tem um carro antigo, esse é o cara para que você faça parte desse grupo Todo Poderoso Fuscão. Tem que ser corintiano? Não. Não? Mas Mas tem de algumas preferência. regras, tem algumas regras. No grupo, eu acho que 90% que tá lá é corintiano. Mas a gente não faz isso. Eu posso ir com o carro verde? O carro verde pode. O carro verde pode. No grupo tem algumas regras e quando tem os encontros, a gente pede que não vá de verde, pede que não use camisetas de outro clube, mas o carro verde pode. Esse pode. Bacana. Seja de Fusca, seja o que for. A cor do carro pode. Legal. Então fica a dica, pessoal. Se você quiser participar, depois entra em contato com o Márcio. O telefone vai ficar aqui embaixo. Márcio, agora vamos falar mais um pouquinho da LS. Acho que é o tema nosso. Para 2026. Então, 2025 acabou. A gente sabe que não tem mais o que se falar. E aí nós temos aí 2026 chegando com talvez um grande desafio para a indústria brasileira. Seja em questões tributárias, seja em questões de mercado. É um ano que teremos Copa do Mundo, teremos eleição, teremos muitos feriados prolongados. Nossa. Como administrar uma empresa, uma indústria, com tantos funcionários como vocês têm, dentro de um cenário como esse para 2026? O que vocês projetam? Pois é, a gente já tinha conversado um pouco a respeito disso. Vai ser um ano, acho que um pouco mais complicado. Acaba sendo um ano atípico por conta de eleição, por conta de Copa do Mundo e a quantidade de feriados que tem. Eu acho que, se eu não me engano, vão ser 11 feriados prolongados. Isso afeta, atrapalha bastante. Mas não é a primeira vez, não vai ser a última que a gente vai passar por isso. A gente procura sempre fazer o planejamento para o ano anterior, para o ano seguinte, já antes, porque não é fácil. O cenário ele muda e às vezes muda muito rápido. Às vezes você se projeta dentro de um cenário desse e a coisa muda. Ela muda de repente, muda para melhor ou às vezes retroage. Então a gente tem uma base e dentro dessa base a gente se mantém e vai fazendo os ajustes conforme as coisas vão acontecendo. No dia a dia, No né? dia a dia.
Até porque não dá para se projetar com uma longevidade muito grande, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos gravando aqui e tivemos a notícia, né, a reunião do Copom, que manteve a Selic em 15%. 15%. Então, com uma Selic em 15%, é muito difícil de qualquer empresário se programar, principalmente no tocante a investimentos. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto que essa reunião do Copom e o fato de manter a taxa em 15% e ainda sinalizar, que o Galípolo sinalizou que essa taxa permaneceria 15% durante um bom tempo, isso foi, de certa forma, um banho de água fria em muitos empresários brasileiros que não esperavam uma resposta do Copom como essa. Por outro lado, que tipo de resposta que o Copom poderia ter dado, né? Mas é uma situação que a gente já entra em 2026, já com uma situação que já era complexa, sim, agora com um agravante a mais, porque pelo que foi sentido da reunião, nós não temos uma perspectiva de redução de taxa, pelo menos no primeiro semestre de 2026. Nas próximas reuniões do Copom, né? Não temos uma possibilidade disso. Pelo menos é o que você falou. Tudo pode mudar, né? Sim. Mas será que vai mudar? Então, acho que esse é o grande desafio que as empresas vão ter que ter no ano que vem. E assim, uma coisa que a gente ainda consegue ter e se mantém nesse ponto é a maioria dos nossos investimentos hoje, a gente ainda utiliza recurso próprio. A gente consegue fazer determinados investimentos com recurso próprio, sem ter que captar, sem ter que... Então, isso ainda facilita um pouco para a gente. Mas é o que você falou, com uma taxa Selic de 15%, você precisa captar para fazer um investimento, ele fica mais complicado. Fica. E você deixa de investir, porque você vai pensar, para que eu vou investir? É o custo, né? O custo fica muito alto, né? Você acaba tendo um custo financeiro que muitas vezes você não tem esse retorno. Sim. Porque você faz um custo esperando um retorno. Sim. Com 15%, quem te garante esse retorno? Me fala hoje no Brasil, quantas empresas possuem, na última linha, 15%? São poucas. São poucas. E aí a gente não entende, né? Mas como que deixar de investir vai ser bom para a empresa? Pô, lógico que vai. Não tem como você captar dinheiro com um custo tão alto assim. Então, sim, fica difícil. É uma maratona, né? Eu acho que o empresário hoje ele tem que ser assim, tem que se equilibrar para poder tentar tocar a empresa. Tem que pensar muito, né? Sobrevivência, quando né? você vai buscar um dinheiro fora, quando você vai captar para fazer um investimento, ele tem que ser muito bem pensado, porque às vezes é o que você falou, você pode não ter o retorno. E aí começa a complicar. Exato. Você sabe que um dos projetos que a gente faz com bastante êxito no escritório é a reestruturação de empresa. É um trabalho que eu gosto de fazer pessoalmente, né? Até colocando toda a minha formação, reestruturar a empresa eu acho muito bacana. E é muito normal, Márcio, por isso que está de encontro com o que você falou. É muito normal, na hora que a gente começa a fazer todo esse levantamento dentro das empresas, verificar, muitas vezes ela tem contratos bancários que foram feitos captação de recursos em bancos, mas não havia uma projeção, um estudo detalhado de onde aquele dinheiro ia ser aplicado. Então, o que acontece? É muito fácil. Não, precisamos de um capital de giro aqui de 2 milhões. Tá, mas para quê? Então, você pega hoje decisões que foram tomadas dentro de um projeto de reestruturação, por exemplo, que você vê que não sabe-se o que fazer com o dinheiro. Sim. Muitas vezes o dinheiro é para pagar um incêndio, é para pagar uma dívida. E essa é a pior captação que uma empresa pode fazer. Aí você está captando um dinheiro para pagar uma dívida e fazendo outra. E fazendo outra. A maioria das vezes, uma dívida maior. Maior. Você vai alongar um prazo. Aí depois você vai ter que captar de novo para pagar essa dívida. E isso vira um círculo vicioso. Por isso que quando a gente faz uma reestruturação de uma empresa, muitas vezes você começa a mexer na operação. E aí você mexe aonde o empresário não quer que você mexa. Onde, na verdade, ele não quer tomar aquela decisão. Sim. Mas existem decisões que elas têm que ser tomadas. Porque se você não toma a decisão, a pior decisão que a gente toma é deixar de tomar uma decisão muitas vezes. Então, isso é complicado. E nesses projetos de reestruturação, a gente viu realmente que não é fácil. Hoje o empresário ele precisa de um apoio, de fato, nisso. Principalmente quando vai captar dinheiro. É o que a gente fala, né? Às vezes você precisa dar 2 passos para trás para poder
4, 5 para frente. Exatamente. E o projeto de reestruturação, nada mais é que isso. Você vai voltar, vai fazer a coisa como ela tem que ser, Exato. vai rever onde você acertou, onde você errou e vai corrigir para você seguir. Arrumar a rota, Sim. né? Muitas vezes você tem que arrumar, como que eu falo? Você tem que consertar o avião voando, né? Sim. Então, como que você conserta um avião voando? Primeiro, com paciência. Respeito às pessoas. Acho que é o principal ponto. Ninguém chega em lugar nenhum se não respeitar as pessoas. Sendo ético, porque o mercado vê quem não é ético. Sim. Né? O mercado está de olho em todo mundo. Então, ele sabe se é uma pessoa ética ou não é ética. Então, ética, respeito e, principalmente, força de vontade para poder mudar. Porque para você consertar esse avião em voo, você tem que ter uma resiliência muito grande. Porque você... Te falo pelas experiências de reestruturações que nós fazemos. Muitas vezes é incômodo demais um projeto de reestruturação. Muitas vezes o empresário ouve coisas que ele não gosta de ouvir, mas a gente tem que falar. Mas que tem que ouvir. A gente tem que falar. Né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Por isso que eu falo para você que ano que vem vai ser um ano complicado para as empresas. Vocês ainda têm a LS, ainda têm uma administração muito sólida, pés no chão. Então, vocês foram crescendo com alicerce. Sim. Então, hoje você utiliza recursos próprios. Isso provém do quê? De um período de administração muito boa. Sim. Né? Mas e quem não tem? Por isso que eu falo para você, 2026 vai ser desafiador. Muitas empresas vão sair do mercado. A gente sabe disso. O número de quebradeira de empresas hoje. Já tem, né? Já tem quebradeira. Já está aí, já está... É bem real isso. E aí a gente tem a reforma tributária também que está aí batendo a porta. A reforma tributária é outra coisa que vai mexer com todo mundo, com toda a estrutura. Márcio, se eu falar para você que 87% das empresas brasileiras hoje não estão se adequando à reforma tributária, você acreditaria? Acredito. Os caras não estão se adequando. E por que isso? Vai ser prorrogado. Não vão fazer nada agora. Gente, não vai ser prorrogado. A reforma tributária está aí e vocês têm que se preocupar e fazer. Vai chegar, só te interrompendo, vai chegar o momento que vão faltar profissionais para adequação, porque hoje já não tem. Isso acontece muito, né? Prorrogou de um ano pro outro. Não, agora vai prorrogar de novo, vai prorrogar de novo. E às vezes chega uma hora que não prorroga, né? Não prorroga e aí acabou. Aí vai acontecer. Você vai ter que correr. E isso não só na reforma tributária, né? Outras coisas estão acontecendo. A gente tem feito um trabalho juntos sobre NR01. Também, que todo mundo achou que não ia vir. Que não ia acontecer nada, não ia acontecer. E está acontecendo. Está acontecendo. Se você não se adequar, não vai... chega uma hora que você vai ficar fora. Fica fora do mercado. Fica fora do mercado. Hoje fica fora do mercado. Na reforma, a gente está vendo muitas questões relacionadas aos fornecedores. Porque com o Sprint Payment, aquele que não paga tributo, provavelmente ele não vai mais transferir o crédito. Então, por exemplo, vamos colocar no caso da LS Indústria. Vocês estão lá, tranquilos, vocês pagam seus tributos todos os meses, isso é questão de honra, inclusive, para vocês, né? Isso é louvável no mercado. Mas o seu concorrente pratica a mesma coisa? Provavelmente não. Ou provavelmente sim, a gente não sabe. Sim. Mas aquele que não faz os pagamentos regulares, o seu cliente provavelmente não vai mais comprar dele. E aí a pergunta que eu faço, você está preparado para absorver esse mercado? Estamos nos preparando. Está se preparando? Tem que estar se preparando sempre. Sempre. A gente nunca pode falar, Luiz, que a gente está preparado. Porque não sabe o que vem, Não sabe o que vem, aquilo que eu te falei, é um dia de cada vez. Lógico, você tem que ter uma estrutura, veio de repente, você vai absorver. Você consegue absorver. Aperta aqui, dá um jeito ali, você absorve. E o dia a dia, né, Luiz? Se você não acompanhar, você fica para trás. Fica para trás. E amanhã pode ser a gente que ficou para trás. E eu não quero isso. Exatamente. Eu não quero isso. Você sabe que hoje, quando a gente faz projeto de adequação da reforma tributária, um dos pontos que a gente analisa é a concorrência dos nossos clientes. Então, vamos verificar a concorrência, como que ela está. Até para saber se ela está bem, se está mal, se é uma empresa que, por exemplo, tem passivo tributário, como que ela vai resolver aquilo.
Até para já, dentro desse projeto, a gente cria um business case, de fato, da reforma tributária para a empresa, já colocando, olha, os seus principais concorrentes, A, B, C, apresenta isso, pode ser que você tenha que absorver uma parte dessa operação. Está preparado? Sim. Vale a pena investir? Pode acontecer, pode não acontecer, mas você tem que estar preparado. Porque se você for pego de surpresa, é pior. Ao longo desses 35 anos, a gente absorveu algumas empresas concorrentes. Não tenho dúvida. E o Gregório, ele sempre fez isso, mas pela amizade com as pessoas que administravam, os donos dessas empresas, porque ele falava, Márcio, sabe, ele é concorrente, mas é uma pessoa, ia lá, a gente absorveu, pelo menos aí, nesse longo de tempo aí, pelo menos umas 10 indústrias. O Gregório é muito humano, né? Muito humano. Então, é o que você está falando. Pode ser que lá na frente eu tenha que fazer. Entendeu? E provavelmente vai acontecer. Sim. A gente está vendo que, com todas essas questões da reforma, a gente está vendo que muita coisa vai mudar de fato. A forma com que se faz negócio vai mudar. Agora, por outro lado, Márcio, a reforma tributária ela vai ser boa. Ela vai ser boa para o empresário. Do ponto de vista legal, do ponto de vista tributário, eu acho que vai ser muito boa. Uns mais vão ficar mais nervosos, outros mais contentes. Eu acho que, em cima do que você falou, ela vai dar uma peneirada, ela vai fazer ela vai tirar algumas empresas que não se adequaram e não vão se adequar. Sim. Por N motivos. Então, sempre quando vem esse tipo de mudança, ela sempre dá uma agitada, uma mexida e poucas pessoas, às vezes, ficam no mercado. Né? Exatamente. E a gente vê que vai acontecer de fato. Outro ponto que também os empresários têm que se atentar agora é com relação à distribuição de lucros. Porque a gente sabe que vai ser taxado em 10%. Então, você, empresário, que tem lá lucro a distribuir, você vai ter que fazer a ata, Márcio, até 31/12. Tem que fazer uma ata de distribuição disso. Tudo bem, você pode distribuir de 2026 a 2029, mas tudo isso já tem que estar previsto numa ata, tem que ser uma ata ou reunião de sócios devidamente registrada. Então, são coisas que, assim, elas estão acontecendo e muita gente não está se preparando. Então, quem tem isso, inclusive vocês, tiverem isso, tem que se preparar. Tem lucro a distribuir? Tem. Então, já tem que fazer a ata da empresa, já fazer essa distribuição, porque é importante isso. Tá? Mas são muitas mudanças. Agora, fora isso, tirando todas essas questões, para os próximos anos, quais são os projetos da LS? Tem alguma coisa em mente? A abertura de um novo mercado? Quer dar um spoilerzinho? Ou manter, de fato, a indústria girando da maneira que ela está girando hoje? Como que você vê o próximo ano? Eu acho que assim, manter, principalmente manter. Hoje a gente atende praticamente 90% do nosso mercado. A gente tem, eu principalmente tenho uma visão em um mercado que eu quero entrar, que eu ainda não atuo, que é o mercado de linha média, que a gente chama. Hoje eu trabalho com linha leve, que são os carros de passeio, e a linha pesada, que é caminhão e ônibus. E eu estou me programando, a gente tem uma intenção aí nos próximos anos de entrar na linha média, que são as linhas de vans. Ah, legal. É um mercado bem forte também, bem... Promissor, né? Sim, ele é bem promissor. Só que, assim, eu preciso fazer uma reestruturação no chão de fábrica. Entendi. Né? Eu tenho que aumentar algumas coisas, a gente tem que fazer alguns investimentos em maquinário, talvez até parte de galpões, aumentar tudo. Talvez aumentar os turnos da empresa, que hoje a gente trabalha em um turno, talvez eu tenha que mexer com isso porque é um mercado que promete muito. Cara, é incrível, o empresário não para, né? Tá Não. sempre pensando em alguma coisa para fazer, né? E isso geraria mais empregos também. Sim, geraria com mais certeza. empregos. Com certeza. Talvez, dependendo... Não sei se eu chegaria a dobrar o número de funcionários, mas... principalmente a parte de produção. A parte de produção eu teria que... A partir do momento que se aumenta os turnos, você não tem como. E aumentando mais uma linha, você pode ter aí no mínimo 50% a mais de força de trabalho você vai precisar. No mínimo 50%. Né? Porque hoje você já tem uma operação bem enxuta. A operação de vocês ela é muito,
muito boa de ser administrada, Sim. né? Você tem uma equipe boa e você tem uma produção bem coesa. E para continuar assim, realmente, é investimento, é maquinário, Sim, né? Eu acho sim. que é o ponto principal. É. Mas olha só, né? A gente está no meio de uma crise, um turbilhão, ninguém sabe o que vai acontecer e tá aqui o empresário. Não, preciso comprar máquina, preciso investir Sim. aqui. Não para, Não gente. para. Não para, porque aí passou a crise. Aí você vai investir depois que passou a crise? Seu concorrente ele investiu antes, ele vai estar Tá 2 passos na sua frente. exatamente. Ele vai estar 2 passos na sua frente. E esse é sempre o pensamento, né? É engraçado que esse é sempre o pensamento. O empresário, ele pensa assim, não, eu vou trabalhar na crise, vou investir Sim. aqui para quando sair da crise eu absorver o mercado. Sim. Até porque muitas empresas passam, mas algumas empresas ficam no meio do caminho, não aguentam uma crise, né? E o fato de uma empresa não aguentar uma crise, pessoal, não é demérito nenhum. É que existem crises realmente que abalam a estrutura total de uma empresa. E muitas vezes o empresário ele não consegue mais tocar aquela empresa para que ela cumpra a sua função social. E nesses casos, muitas vezes é melhor parar. Né, Márcio? Sim. Melhor parar do que perder tudo, trazer prejuízo para o mercado, trazer prejuízo para os funcionários. Então, muitas empresas preferem encerrar quando ainda podem. Porque tem crises que são avassaladoras, né? E é o que você falou, né? Se você não tiver estruturado, uma crise, ela mexe muito com uma empresa. Ela já mexe com uma empresa estruturada. Estruturada, exatamente. Ela já mexe com uma empresa estruturada. Você imagina uma empresa que não está estruturada, que não está... Então... Exato. E esse é o grande desafio hoje, sabe? Como que você estrutura uma empresa, né? Acho que o Brasil, historicamente, nós temos muitas empresas familiares. Que é o caso da nossa. Muitas empresas familiares. E a empresa familiar, ela tende a ser menos estruturada que uma empresa, vamos dizer, as tidas profissionais. Só que isso vem mudando. Você pega, por exemplo, a LS. É uma empresa 100% familiar, mas totalmente profissional. Então, e muito bem estruturada. Eu tenho vários clientes que são empresas também familiares e muito bem estruturadas. Mas tem muitas empresas que não têm essa estrutura. E aí, trabalhar isso com o cliente de uma maneira com que ele consiga se reestruturar, eu acho que essa é a função de um advogado, essa é a função de um controle da empresa, de um contador de uma empresa, é contribuir com essa estruturação. Só que hoje, você não encontra pessoas tão especializadas nisso. Então, você vai pegar hoje o advogado, que é o direito, é o processo. Não conhece de negócio, não conhece de business. Tem que conhecer o seu business, tem que conhecer o que é uma linha de produção. Né? Então, isso é o diferencial. Um contador, ele tem que saber realmente levantar todos os números, fazer modelagem financeira. Ah, mas eu sou contador, eu não preciso fazer a modelagem financeira. Pô, lógico que precisa. Se eu que sou advogado faço. Imagina, né? Tem que saber mexer com números, tem que saber o que são indicadores. E hoje assim, eu posso dizer, a LS, nesse ponto, ela é muito bem assistida. Tenho certeza. Nossa parceria tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Eu tenho a parceria com a FTN, que é a nossa contabilidade, há praticamente 50 anos. 50? Ele fazia a parte de contabilidade do Gregório quando o Gregório iniciou como representante. Nossa! Seu Francisco da FTN, há 50 anos que ele cuida das coisas do Gregório. Nossa, o Daniel, você tá velho também, Daniel. O Daniel, segundo o Gregório, o Daniel usava fralda quando ele começou a trabalhar com a FTN. Então, assim, essas parcerias, além de serem extremamente importantes para a gente, elas nos dão muita segurança. Dão, né? A parceria que a gente tem com a Lopes e Castelo, sabe, é inquestionável. E você atende a gente em todas as áreas, não só tributária. Você atende a gente em trabalhista, a gente... Tudo que a gente precisa, eu ligo para quem? Luiz. E eu direciono para a equipe, porque assim, algumas áreas eu não conheço. Eu tenho a equipe é boa. Mas né? o problema eu passo para você. Eu filtro o problema e passo para a equipe. Mas a equipe é muito boa. O problema eu passo para você. Hoje, Márcio, assim, no escritório, a equipe que eu tenho lá é muito boa. Uma equipe muito honesta, profissionais dedicados, profissionais muito qualificados. Então, assim, a gente tem... Não vou citar nomes, porque é muita gente e eu tenho medo de esquecer de alguém e ser injusto. Mas você pega hoje todas as áreas do escritório, contratual,
civil, digital, trabalhista, planejamento tributário. O pessoal é excepcional. Aí tem a controladoria jurídica, tem o comercial, tem o financeiro, tem o administrativo. Tá vendo? Não posso esquecer todo mundo, né? Tem o marketing. Tem o marketing. Já estava esquecendo do marketing. A Karen tá aqui, Não, é que eu deixei para falar por último. Por último. Karen. Você vê como que é, pessoal? É difícil a minha vida. Você falou, ela só olhando assim, ó. Daqui eu só vi ela só olhando assim, e o marketing. Não, e aqui a gente tem que bater palmas para Karen mesmo. Porque o que ela faz não é qualquer um que faz. Cuida de podcast, publicações. Agora está administrando junto com a empresa de marketing lá também. Ela que fica por trás de tudo. Então, assim, não é fácil. Jantares, ela que organiza tudo. Você já convidou o Márcio para o jantar? Já fui convidado, já. Então, é muito difícil organizar tudo isso. Né? Mas isso a gente faz realmente porque, assim, hoje, para você atender uma empresa, Márcio, você precisa ter um time de qualidade. Você precisa ter história. E, principalmente, você tem que conhecer do negócio. Não adianta conhecer só da lei. Não adianta a gente sentar numa cadeira e falar, eu sou advogado. Não, não pode ser. Tem que ser gestor. Hoje, o advogado, ele tem que ser gestor. Então, por isso que a gente consegue fazer dessa forma. Olha, mas já estamos há 41 minutos falando. Você vê como passa rápido? Passa rápido. Pessoal, aqui eu vou deixar o site da LS. Vale a pena vocês conhecerem o site. Vale a pena ligar para o Márcio, bater um papo com ele. Você que necessita dos produtos do Márcio. Você vê, ele tem peça de full, tem de tudo lá. Revendedor, mais que vendedores, né, Márcio? Eu atendo hoje o mercado de distribuidor atacadista. Eu tenho representantes em todos os estados do Brasil. E hoje eu não consigo atender direto uma loja. Difícil. Não, fica inviável. Até porque eu tenho a minha parceria com os distribuidores e atacadistas. Então, eu tenho que ser... Como eles são fiéis a mim, eu tenho que ser fiéis a ele. Né? Eu não posso entrar no mercado que ele atua, senão eu vou estar brigando com o meu próprio cliente. Isso se chama ética nos negócios. Ética. Anotem essa palavra, ética nos negócios. Isso a gente leva muito a sério. Hoje, eu confio nos meus distribuidores e, por isso, eu não vou vender, não entro nesse mercado que a gente chama a ponta ali, que é que vai para o consumidor final. Eu nem vou falar, né? Mas você falar, você que é distribuidor atacadista e não conhece LS, entre em contato. Mas não adianta, todos conhecem, né? e hoje, assim, a gente tem desenvolvido bastante cliente de... Me fugiu o nome agora, internet, que atuam em plataforma... E-commerce. Bastante e-commerce. Tem bastante e-commerce atuando com a linha da LS. Tem bastante e-commerce já. A nível nacional. A nível nacional. Para fora, vende alguma coisa, Márcio? Direto, hoje, LS não. Mas eu tenho alguns clientes que fazem a exportação do produto da LS. São algumas tradings que compram da gente para mandar para fora. Essa linha do Fusca vai muito para os Estados Unidos. Eu tenho 2, 3 clientes que compram da gente para mandar para lá. Bacana. Nunca pensou em abrir algo fora? Não. A princípio, não. Pois eu vou sentar com ele e vou conversar com ele sobre isso. Ele vai me convencer. Vou convencer a gente a abrir uma empresa fora. E aí eu já vou avisar a Simone da América Expert. Me aguarde que a gente vai convencer esse homem a abrir uma lá que nem nós fizemos para outra empresa e foi um sucesso. Simone, um grande abraço para você. A Simone é muito querida. Ela é CEO da América Expert, fica em Miami. E a gente faz muito abertura de empresas lá, até para poder distribuir fora do país, né? Então, seja nos Estados Unidos, seja na Europa... É um mercado interessante. Legal. Márcio, mas é isso. Obrigado muito por ter participado conosco aqui, falar um pouquinho da história da LS, a história de vida de vocês, falar um pouquinho do seu Gregório. A próxima vez eu quero o Gregório aqui também com a gente. Eu acho muito importante isso. Assim, dar continuidade em todo esse legado é algo sensacional. Você e a Gisele estão de parabéns. É uma admiração para todos nós. Eu falo de você para todo mundo, né? Quando o cara fala assim, tá difícil a empresa, tem que conhecer o Márcio. Ele vai te explicar como funciona. Assim, eu sou muito suspeito para falar do Gregório. O que ele fez, Luiz, você conhece, você sabe bem. O que ele fez e faz até hoje
Eu tenho assim ele como um exemplo, como, sabe? E a gente chegou onde a gente chegou hoje, tudo por conta dele. É o que você falou, pé no chão. Eu nunca vi o Gregório fazer uma loucura. Não, eu vou... Ele sempre fez tudo com o pé no chão e chegou onde chegou. É o que eu te falei, ele começou no fundo da casa do pai dele. Hoje a gente tem 2 plantas, uma em Franco da Rocha, que eu tenho 15 mil metros de área com quase 7 mil de área construída. Tem a fábrica de São Paulo, onde ele iniciou, que a gente tem mais 2 mil metros lá. Tudo com sede própria, tudo, sabe? Ele sempre com o pé no chão. Ele nunca... E ele deixa isso pra gente, né? Ele deixou esse legado, deixou essa estrutura, a gente dando continuidade, se Deus quiser, crescendo cada vez um pouquinho mais. E diga-se de passagem, hein? Um grande corintiano, seu Gregório. Sim. E aqui, Osmar Stable, vamos conversar, Sampaio, vocês têm que agilizar uma homenagem do Corinthians ao Gregório. Se tem alguém, se tem algum corintiano que merece uma homenagem do Esporte Clube Corinthians Paulista, é o seu Gregório. Então, fica a dica aqui. Osmar Stable, Haroldo Dantas, muito gente boa também. Braço direito do Stable. Vamos fazer isso. Façam isso pro seu Gregório. Ele vai ficar muito feliz. E eu também. Nós ficaremos. Eu também. Nós ficaremos. Sampaio, já começa a conversar com o pessoal, ver a possibilidade de fazer uma homenagem pro seu Gregório num jogo lá na arena, tá bom? Conto com vocês, não vão me decepcionar, hein, gente? Márcio, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo carinho de sempre com a gente, com a nossa instituição. É muito boa a parceria com vocês e sempre foi, né? Não é... E é o que você falou no começo, né? Além de cliente, a gente se tornou amigos. Né? Exatamente. Que acho que é o mais importante. É o mais importante, né, Márcio? É o mais importante. Sempre com muita transparência, né? Márcio, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso dá, isso não dá. E não tem aquele meio termo. Não, ou dá ou não dá. Ou dá ou não dá. Eu acho que isso é o mais importante, né? Transparência. Sim. Mas dos dois lados, isso que é bom. Dos dois lados, exatamente. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse episódio e aguardem os próximos que nós teremos. Karen, obrigado mais uma vez. Vou agradecer também o Sérgio, do Estúdio Soncast, que é através do Sérgio que a gente faz toda essa gravação. Se você quer gravar um podcast, liga para o Sérgio. Aqui também vou deixar o telefone da Soncast. Liguem para ele também. Obrigado, gente. Um grande abraço e até a próxima.